Olá, eu sou o instrutor Bruno Ferreira e a nossa aula de hoje você pode acompanhar no capítulo 3 do livro da disciplina. Até os anos 90, os conteúdos midiáticos eram considerados atraentes, mas prejudiciais às crianças e adolescentes. Essa guerra aos meios de comunicação nunca foi produtiva. Por um lado, a resistência da educação aos meios de comunicação não fez com que crianças e adolescentes se afastassem do universo midiático. Por outro lado, a escola perdia a oportunidade de, a partir dos hábitos midiáticos dos seus estudantes, vincular-se mais efetivamente à sua cultura, entendendo melhor sobre seus gostos, valores e anseios. Faltava para a educação o entendimento de que as mídias faziam parte da cultura e da formação de identidade dos estudantes, e que, assim como não assistiam aulas como tábulas rasas, sua relação com os conteúdos das mídias tampouco era passivo e totalmente acrítico. Certamente, as mídias exercem um papel importante na vida das pessoas, inclusive de crianças e adolescentes. As mídias também interferem na formação, uma vez que pautam o que pensar, orientando a audiência para assuntos específicos, privilegiando uns temas e fatos em detrimento de outros. As mídias também pautam sobre como pensar, compartilhando valores, posicionamentos e visões de mundo a respeito dos assuntos que retratam. Entre as décadas de 70 e 90, crianças e adolescentes relacionavam-se com as mídias na condição de receptora dos seus conteúdos. Desde o final dos anos 90, por outro lado, temos uma geração infanto-juvenil mantendo uma relação mais ativa com as mídias, sobretudo nas redes sociais e plataformas digitais, que permitem não apenas receber conteúdo, mas também produzi-los e disseminá-los. Na atualidade, a juventude se envolve com a comunicação principalmente fora da escola, com amplo uso de redes sociais, jogos e aplicativos associados a momentos de lazer. Apesar da nossa realidade haver mudado no contexto da pandemia de Covid-19, com as aulas remotas, quando os educadores tiveram que, de modo forçado, estabelecer uma relação mais próxima com os recursos digitais, ainda assim a escola insiste em métodos tradicionais, reduzindo quase sempre a educação a um processo burocrático de leitura e escrita, desconsiderando as complexidades nas formas de ler e escrever que as novas tecnologias e mídias possibilitam. Jesus Martim Barbeiro, um importante pensador dos processos comunicacionais no contexto da educação, aponta para a desconexão entre escola, o mundo real e os anseios dos estudantes que não se identificam nesse ambiente e muitas vezes veem mais sentido nas relações que estabelecem com o conhecimento fora da escola. Assim, entendemos que apenas incorporar mídias e novas tecnologias à sala de aula não é suficiente. É preciso fazê-lo com a intenção de tornar a aprendizagem mais significativa, explorando sistematicamente a autoria dos estudantes a partir da diversificação de linguagens que as plataformas possibilitam, além de promover seu acesso a diversas fontes de informação, vinculando-as, claro, às necessidades do currículo. Outro importante pensador, chamado Guilherme Orozco Gomes, defende que professores incorporem os meios e os recursos tecnológicos às suas atividades pedagógicas de forma intencional, com vistas à transformação da educação. A Unesco vem defendendo, desde a década de 80, a educação para as mídias e para a informação, uma vez que entende as mídias como condição para o desenvolvimento e a comunicação como um direito humano. Isso levou a uma mudança gradual de visão na educação que entendeu que mídias devem ser apropriadas nas práticas pedagógicas. Nós, da pós-graduação Dígitos, baseados no que defende a Unesco, propomos a alfabetização midiática informacional da sociedade a partir do desenvolvimento de competências para lidar com as mídias e provedores de informação de modo crítico e reflexivo, preparando pessoas para avaliar e usar e criar informação nos âmbitos pessoal, social, ocupacional e educacional. Veja o que diz o currículo da Unesco. Educando os alunos para alfabetizarem-se em mídia e informação, os professores estariam respondendo, em primeiro lugar, a seu papel como defensores de uma cidadania bem informada e racional, e, em segundo lugar, estariam respondendo a mudanças em seu papel de educadores, uma vez que o ensino desloca o seu foco central da figura do professor para a figura do aprendiz. Por isso é importante recorrer a metodologias ativas que convidem os estudantes a criar, colaborar
compartilhar e conectar informações e saberes. Dessa forma, pode-se recorrer à pedagogia de projetos, inserção de jogos na educação, sala de aula invertida, estudos de caso. Além da alfabetização midiática e informacional, temos ainda a perspectiva da educomunicação, que propõe o exercício da autoexpressão e acesso aos meios de comunicação pelos grupos sociais, defendendo que a escola potencialize seus espaços de diálogo e comunicação. O professor Ismar de Oliveira Soares chega ao conceito de educomunicação: o conjunto de ações voltadas ao planejamento e implementação de práticas destinadas a criar ecossistemas comunicativos abertos e criativos em espaços educativos, garantindo desta forma crescentes possibilidades de expressão a todos os membros das comunidades educativas. A exemplo do que vimos sobre educomunicação e de sua origem nos movimentos populares de comunicação, nas redes sociais é possível criar o veículo de comunicação da própria comunidade, seja ela o bairro ou a própria escola, em que seus integrantes, sejam eles estudantes, docentes, moradores ou trabalhadores, exercem o papel de comunicadores, participando ativamente do processo de comunicar à comunidade, em que a voz de todos é ouvida. Isso é importante para fazer a comunidade discutir seus problemas e buscar soluções para elas, informar outras pessoas sobre o que acontece perto delas e valorizar o bairro ou a escola e as pessoas do lugar, destacando o que possuem de singular. Assim, é importante pensar nas redes sociais como espaços a partir dos quais é possível realizar transformação social, em que as mídias podem ser usadas para a resolução de problemas ou desafios reais, com os quais os estudantes podem criar soluções para a escola ou comunidade. Algumas possibilidades nesse sentido são a criação e divulgação de artefatos digitais e sistemas de informação, criação e execução de uma campanha de sensibilização e criação e difusão de narrativas. Quanto à criação de artefatos digitais e sistemas de informação, as redes sociais podem servir como divulgador de projetos, produtos e plataformas com informações de utilidade pública, concebido como resultado final da aprendizagem em torno de um tópico curricular. Divulgar esse tipo de produção nas redes sociais é interessante, pois nelas é possível acompanhar a repercussão do que foi criado. O público pode comentar, curtir e compartilhar o artefato, reações a partir das quais é possível mensurar o seu impacto na sociedade. Isso é, aliás, algo de grande valor nas práticas educativas. Avaliar o que foi feito à luz da reação do público pretendido é uma experiência pouco explorada em sala de aula. Nós, educadores, costumamos nos contentar apenas com a entrega de um produto final. Nas redes sociais, no entanto, é possível refletir posteriormente a essa entrega sobre as maneiras que o público pretendido se relacionou com a criação, os aspectos positivos e negativos do produto de acordo com as reações do público e sobre ajustes que poderiam ser realizados para aperfeiçoá-lo. Atrelar as histórias de pessoas e comunidades às questões sociais que as permeiam é fundamental para concretizar a compreensão de temas complexos pela sociedade. Por meio de histórias, os assuntos abstratos ganham rosto, nome e voz, humanizam-se e estabelecem dessa forma uma conexão maior com as pessoas. Nas redes sociais, nos deparamos com centenas de histórias diariamente. Das selfies dos nossos amigos que contam sobre uma parte do seu dia ou rotina, aos vídeos postados como stories, em que as pessoas narram e interpretam situações do cotidiano a fim de se divertir e também divertir a audiência, ou então informar e sensibilizar. Experiências dessa natureza contribuem para que estudantes, numa perspectiva lúdica e conectada a objetivos curriculares, desenvolvam competências midiáticas necessárias ao pleno exercício da cidadania e vivência de valores democráticos. Na condição de receptores de conteúdos midiáticos, podemos abrir espaço para interrogar as mensagens em circulação sobre diferentes aspectos, tais como propósito, autoria, audiência, conteúdo e contexto. Podemos estimular questões como estas: quanto ao propósito, o que essa mensagem quer de mim? E qual foi a intenção de quem a criou? Quanto à audiência, essa mensagem foi criada para mim? Parece querer agradar a alguém? A quem ela parece se destinar e por quê? Quanto à autoria, quem a produziu? Esse autor ou autora tem credibilidade? As fontes que usou são confiáveis e adequadas? Quanto ao conteúdo, a informação se sustenta? De que forma? Que evidências são apresentadas para comprovar as afirmações feitas?
Quanto ao contexto, quando o conteúdo foi criado e como chegou ao público? Há outros conteúdos disponíveis sobre isso? Aqui estamos tratando da competência leitora de mídia e da informação, que também abarca o letramento da informação, ou seja, a possibilidade de verificar a confiabilidade das informações que recebemos a partir das mídias, de explorar diversas fontes de informação e realizar uma curadoria do que acessamos. Com relação à competência de autoria no contexto das mídias e redes sociais, vimos que transformamos o sentido da aprendizagem se oportunizamos que o estudante vivencie a experiência de produtor de conteúdo. Aprendendo a ser autor nas redes sociais e plataformas digitais, com base em processos reflexivos, os estudantes movem-se da simples presença digital à fluência digital, conseguindo utilizar com criatividade, ética e criticidade os recursos disponíveis para sua comunicação cotidiana. É necessário entender que ler e escrever no contexto das mídias configura uma forma de participação na sociedade, que pode ser qualificada por meio da reflexão sobre o que recebemos e produzimos. Além disso, como discutimos anteriormente, com o uso de redes sociais, os estudantes podem ser propositivos, criando e difundindo produtos de mídia que contribuam para ampliar a demanda por informação e diálogo em seus territórios e comunidades. Isso faz com que a escola e seus objetivos curriculares se conectem às necessidades da comunidade que habita, deixando para ela um legado significativo, formando estudantes que considerem seu lugar social, valorizando e desejando transformá-lo. Esperamos que este vídeo tenha contribuído com o entendimento acerca das perspectivas e competências que fundamentam o uso de mídias e informação no contexto das práticas pedagógicas. Um grande abraço e até o próximo encontro.